Se teve um assunto que deu o que falar, foi o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Começou em maio com a marcha dos prefeitos. Eles queriam um aumento de 2%. Depois de muita negociação, o Congresso conseguiu um reajuste de 1%. E as prefeituras já vão contar com mais dinheiro a partir deste ano. A organização política do Brasil é assim. Temos os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União. Todos com autonomia em níveis diferentes. A partir da Constituição de 88, os municípios passaram a ter mais responsabilidades. Para bancar tantas despesas, eles contam com uma parte dos tributos arrecadados pelo governo federal. 23,5% do imposto de renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O dinheiro é transferido por meio do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria. Então, resta a eles, como principal fonte de recurso, o Fundo de Participação dos Municípios. Para distribuir esse dinheiro entre todos os municípios, é preciso fazer as contas e observar algumas regras. Os municípios são divididos de acordo com o número de habitantes estimado todos os anos pelo IBGE. Os mais populosos recebem uma fatia maior. Ao todo, são 18 faixas populacionais. Na primeira estão as cidades com até 10.188 moradores. Nas próximas 16 estão os municípios com mais de 10.188 e menos de 156.216 habitantes. Quem tem mais do que isso fica na última faixa. Se o município que tinha 10.189 perdeu população e passou a ter 10.188, perdeu um habitante só, basta um. Ele perde recursos num montante muito significativo, da ordem de 20%. Um exemplo é o município de Mirante, na Bahia, que em 2013 recebeu R$2 milhões a menos. Em 2011, Mirante tinha 10.265 moradores e estava na segunda faixa. Em 2012, passou para a primeira faixa porque perdeu 363 habitantes. Em casos assim, a prestação de serviços públicos essenciais pode ficar comprometida. E vale lembrar, não é porque dois municípios têm o mesmo número de moradores que eles vão receber a mesma quantia em dinheiro. É que o cálculo também depende da renda média da população do estado. O aumento do FPM era uma das principais reivindicações dos municípios. Em novembro, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 84, que aumenta o FPM em 1%. O reajuste será dividido em duas parcelas, metade em julho de 2015 e o restante em julho de 2016. Nós queríamos que fosse de 2% essa elevação, mas diante das dificuldades que o país hoje vive, nós somos testemunhas, o governo foi sensível, mas esta luta continuará no próximo ano. A Confederação Nacional dos Municípios espera que o aumento, estimado em quase R$7 bilhões, ajude a recompor as finanças municipais. A CNM calcula que as prefeituras deixaram de receber R$11 bilhões nos últimos 5 anos, por conta de desonerações fiscais, como a redução do IPI para carros novos. Vai ajudar 3.500 municípios que têm mais de 50% da sua arrecadação baseada no FPM. Mais de 65% tem predominância no FPM. Portanto, esse recurso vai, 21% nós estamos gastando para a saúde, 30% vai para a educação, isso vai para o cidadão. Esse aporte de recursos irá, sem dúvida alguma, atenuar a injusta distribuição do bolo tributário que beneficia a União em detrimento dos estados e dos municípios. É mais um passo que o Congresso Nacional está dando para o Pacto Federativo. O governo deve garantir educação de qualidade para todos. Mas que governo? O federal, o estadual ou o municipal? Hoje, cada um cuida de uma parte. Só que um projeto do senador Cristóvão Buarque pode mudar essa divisão. Ele conversou com a repórter Mariana Abreu.
Senador, em que momento que nasce essa ideia da federalização? No Ministério. Quando eu fui ministro, eu vi que era impossível ter o salto educacional deixando nas mãos das prefeituras, muito pobres. E aí comecei um programa chamado Escola Ideal. Escolhemos 28 cidades do Brasil, tudo bem pequenininha, 10 mil habitantes, e fizemos escolas especiais aí. O governo não queria colocar dinheiro, teria de outras áreas do MEC para isso. Mas aí que eu pensei, tem que ser a cidade inteira e não uma escola ou outra de qualidade. E fui elaborando, a partir daí cheguei à ideia da federalização, que hoje eu até prefiro dizer de outra maneira. Em vez de dizer que a gente vai federalizar, eu prefiro dizer que a gente vai adotar as cidades que pedirem. Quando a gente fizer 500 cidades, que essas cidades passem a ser vistas como iguais às melhores do mundo, todos vêm atrás. O senhor imagina que é necessário criar, para a educação, alguma coisa nos moldes do SUS, uma coisa nacionalizada e que garanta a colaboração do governo? Para mim tem que ser mais do que o SUS. O SUS ainda é muito municipalizado. A gente tem que ter a escola do governo federal. Tem um índice chamado PISA, PISA, que diz qual é a posição de cada país nas suas escolas no mundo. O Brasil é um dos últimos, quando você põe um conjunto das escolas públicas. Quando você põe só as escolas federais, o Brasil passa para 15º. Esse resultado do PISA, senador, mostra que a educação tem sido sempre relegada a segundo ou terceiro plano? O terceiro, quarto, quinto no Brasil. E aí a gente se pergunta por quê? São duas coisas fundamentais. Uma é cultural. Nós, os brasileiros, ricos e pobres, a gente não põe a educação como um valor fundamental. E a segunda é que o Brasil é um país dividido. A gente resolve as coisas dos de cima e esquece as coisas dos pobres de baixo. Essa coisa da valorização do professor, do piso do professor, é um ponto-chave da sua proposta de federalização? É um ponto-chave, mas não suficiente. Se a gente pegar esses 10% do PIB e aumentar o salário de todos os professores do Brasil, não vai melhorar muito. Só vai melhorar se a gente pagar um salário tão alto que comece a partir de agora a escolher para professor as melhores cabeças do Brasil. A gente tem que pagar bem para trazer os melhores. Primeiro ponto. Segundo, tem que ser uma seleção muito cuidadosa. E terceiro, não pode continuar professor quem não mostrar que dá resultado, que é competente, que é dedicado. O senhor sugere que os professores fiquem sob o comando do governo federal, né? Que eles sejam contratados pelo governo federal. Uma carreira nacional. Professor, se a carreira for municipal, significa que a gente não está tratando as crianças como brasileiras, e sim como municipais. Nós precisamos nacionalizar as crianças brasileiras. Algumas pessoas, senador, falam que é mais fácil corrigir o que está funcionando do que começar com a federalização. Como é que o senhor rebateria? Eu discordo completamente. O que está aí não é corrigível. Nós temos um sistema degradado. A gente pode até melhorar, mas não vai dar o salto que é preciso dar. Dentro da sua proposta da federalização, tem algum ponto, algum objetivo que é de mais rápida implementação, que poderia ser colocado em prática já? Tudo pode ser colocado em prática já em uma cidade. E nada pode ser colocado em prática já no país inteiro. O Brasil inteiro, eu calculo que leva 20 anos para a gente reproduzir de cada cidade. Nada chega num país do tamanho do Brasil de uma vez. Tudo tem um processo. E qual o custo da federalização? O custo para ter uma boa educação no Brasil, que é o custo que tem na Coreia, nos países, é R$ 9.500 por ano por aluno. Com isso é possível pagar R$ 9.500 por mês para cada professor. Dos novos. Ainda aumentar o salário dos atuais, que não passarem no concurso para federal, para R$ 4.000, que já é dobrar o salário médio. Reconstruir as escolas, equipar essas escolas construindo quadra de esporte. A gente vai precisar de 6,4% do PIB daqui a 20 anos. Supondo que o PIB cresce 2% ao ano. Senador, obrigada pela entrevista. Obrigado a você, gostei muito. Em outubro, o programa mostrou os desafios que a Justiça Eleitoral enfrenta para que eleitores de norte a sul possam exercer o direito ao voto. Fomos até Chaves, na ilha de Marajó, no Pará. Pense num pessoal gente boa que nós conhecemos por lá. O seu Reinaldo, o seu Francisco. São tantas histórias que não dá para deixar de relembrar.
Chaves é um dos 16 municípios da ilha de Marajó. Foi criado há 259 anos. Dos 22 mil habitantes, apenas 4.500 ficam na sede. O restante mora nas 120 comunidades espalhadas em uma área de 13 mil quilômetros quadrados. A cada 2 anos, o município representa um desafio de peso para a Justiça Eleitoral. Chaves, até pelas dimensões geográficas e pela dificuldade que tem aqui por não ter acesso terrestre em nenhuma localidade, é com toda certeza uma das mais difíceis do país de se elaborar. Para atender eleitores de todas as comunidades, foram montados 24 locais de votação. Em 21, a transmissão dos dados será feita via satélite. O seu Francisco é técnico de transmissão e já está na 9ª eleição, né, seu Francisco? Onde é que o senhor vai estar no dia da eleição? Eu estarei na Vila do Nascimento. E o meu trabalho lá é transmitir o resultado após as eleições. Eu me sinto orgulhoso realizando desse processo eleitoral. Não desse, de todos que eu já participei até hoje. Aqui, a urna vai de barco, de helicóptero e até de búfalo. Para muita gente, votar é bem simples. Mora na cidade, o local de votação é ali na esquina, mas para alguns moradores de Chaves, votar exige algum sacrifício. Seu Reinaldo tem 77 anos, está casado com Dona Sênia há 46 anos, com quem teve 14 filhos. Mesmo sem ser obrigado, faz questão de participar das eleições. Até o local de votação, 1 hora a pé. E olha aí, ele já se identificando para os mesários. Levou pouco mais de 1 minuto para registrar o voto. Para o outro ano que ser a eleição, se eu ainda ser vivo e eu puder, eu venho votar. E com satisfação. A eleição em Chaves terminou sem ocorrência de crime eleitoral. 2 urnas foram substituídas. Eram 9h30 da noite, quando o cartório conseguiu transmitir todos os resultados para a sede em Belém. Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. Você usa transporte público? Já pensou gastar mais de 3 horas por dia no trânsito? Em 1 ano, isso dá 32 dias. É como se você passasse 1 mês andando de ônibus. Os municípios têm até abril para entregar os planos de mobilidade urbana ao governo federal. A partir de fevereiro, tem série especial sobre o tema. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. A gente se vê no próximo Município Brasil.